Aí, tive pensando a fio. Os mesmos que dançam aos nossos sons, comemoram com o nosso futebol, leem nossos livros. Quando o assunto são os nossos negócios ou business, como eles gostam de falar, aí dizem que é servicinho, ou pior, coisa de preto. Irmão, se todo o resto que os pretos fazem eles aplaudem, por que não exaltar as nossas empresas também? Superar a crise é coisa de preto. Empreender, coisa de preto. Inovar, coisa de preto. Da próxima vez que você ouvir falar isso é coisa de preto, pode ter certeza que é bom, que é bem feito. Pode ir pá. Hashtag coisa de preto. Movimento pela valorização do afroempreendedor. Olá, pessoal! Bem-vindas e bem-vindos a mais uma sessão do Google Academy. Eu sou a Cris e hoje vou estar aqui com um time incrível para apresentar para vocês a nossa pesquisa hashtag Coisa de Preto sobre a real jornada dos afroempreendedores brasileiros. Essa pesquisa é uma parceria do Google com a Box 1824. E primeiro de tudo, só me apresentando um pouquinho melhor, meu nome é Cristiane Silva Pinto, eu sou gerente de marketing aqui no Google no Brasil e estou muito feliz de estar apresentando algo que é tão importante para a gente, que é o afroempreendedorismo. Como muitos de vocês devem saber, no nosso país temos mais de 14 milhões de afroempreendedores, então a maioria dos empreendedores brasileiros são negros, porém, como a gente vai ver nos resultados da pesquisa, é uma comunidade que enfrenta diversas barreiras, apesar deles estarem girando a nossa economia, gerando empregos, de serem a maioria dos empreendedores. Então, hoje a gente vai ver um pouco mais sobre essa jornada, os principais desafios e oportunidades que a gente tem, especialmente para apoiar essa comunidade. Essa pesquisa foi um trabalho feito aí a quatro mãos com a Box 1824, que é nossa parceira e que também entende a importância de se fomentar o afroempreendedorismo no Brasil. Para o Google, esse tema é muito importante. Em 2020, a gente lançou o nosso site com os compromissos do Google para com a equidade racial, né, para avançar a justiça racial no Brasil e no mundo, e dentre esses compromissos, um deles é de fomentar a economia, é de apoiar afroempreendedores. Então, a gente, em 2020, lançou também pela primeira vez, né, as nossas primeiras iniciativas voltadas para essa comunidade. Vocês viram aí no começo da nossa sessão o vídeo manifesto com o Rael, né, que foi parte desse lançamento das ações voltadas para esse público em 2020. Em 2021, que foi no ano passado, a gente também fez uma parceria com o Olodum, e nessa campanha a gente resgatou o histórico do afroempreendedorismo no Brasil. Então a gente remonta lá na Revolta dos Alfaiates, lá no Pelourinho, o berço do afroempreendedorismo no nosso país, né? Então poucas pessoas sabem que os primeiros afroempreendedores, que os primeiros pequenos negócios, os primeiros comerciantes no país são ex-escravizados que conseguiram alforria, ou que eram quilombolas que fugiram, ou negros, né, que já foram nascendo a partir da lei do ventre livre. E então já eu vou mostrar para vocês essa campanha com o Olodum, que resgata esse histórico e também é muito especial para a gente, inclusive até pela importância, né, também do Olodum no mantenimento e na valorização da cultura africana e afro-brasileira. Então, um parceiro também muito querido e muito especial para a gente, é um trabalho também que a gente tem muito carinho. E apresentando aqui a nossa agenda do dia, que está bem completa, então eu não quero me estender e quero chamar logo a Juliana, nossa parceira, para mostrar os resultados da pesquisa para a gente. Então, numa primeira parte, a gente vai ter a Ju trazendo, né, os achados da pesquisa, e
em seguida, a gente vai receber o Leandro Dias, que é fundador do banco digital Aquintec e também doutor em economia pelo INSPER. Então, a gente vai ter um afroempreendedor aqui contando, né, da jornada do seu negócio, como ele nasceu, os desafios. E a Aquintec é um negócio que também apoia outros empreendedores negros, né? Então, além do Leandro ter a experiência como afroempreendedor, ele também entende muito, né, das dores e das delícias de outros que é ser afroempreendedor e de outros afroempreendedores, né? E para a gente essa pesquisa é muito bacana porque a gente vê que tem uma escassez no mercado de dados sobre essa comunidade que é a maioria dos empreendedores no Brasil, né? Então, apesar de a gente ter aí alguns institutos que já trouxeram muitos dados e insights para a gente, que vem fazendo um ótimo trabalho nesse campo, como, por exemplo, o Instituto Feira Preta, o Movimento Black Money, e a gente mesmo aqui dentro do Google para começar esse trabalho com afroempreendedores, a gente se apoiou muito nas pesquisas e no trabalho que institutos como esses já vinham fazendo, mas aí a gente ainda sente uma grande necessidade de mais dados, de mais insights, da gente conhecer melhor, né, a jornada, os desafios, os obstáculos, e também, né, o lado positivo aí que vem sendo as oportunidades, né, dos afroempreendedores no Brasil. Então, esse ano a gente fez um pouquinho diferente. Então, lá em 2020 a gente fez essa campanha com o Rael e outras iniciativas voltadas para os afroempreendedores. Em 2021 a gente fez essa campanha com o Olodum, mas dessa vez a gente quis trazer algo para o mercado como um todo, não só pensando nos afroempreendedores, mas pensando também em como o mercado pode apoiá-los, né? E como o mercado pode também pensar nesses desafios, pensar nesses obstáculos e, de repente, apoiar mais para que mais afroempreendedores, né, tenham sucesso nos seus negócios, gerem ainda mais empregos, movimentem ainda mais a economia. Então, realmente, esse ano a gente até está celebrando aqui o mês da consciência negra, né, trazendo essa pesquisa para o mercado, sendo que em outros anos a gente concentrou esse trabalho em agosto, porque no dia 26 de agosto é o dia do afroempreendedor, mas esse ano a gente estava aí nesses últimos meses trabalhando nessa pesquisa, que foi crescendo, foi ficando ainda mais completa, e agora a gente está super orgulhoso de trazer os resultados aqui para vocês. A gente vai ter também um link para fazer download do material completo, não dava para trazer tudo hoje aqui, porque é muito dado, então ficou bastante extensa, mas a gente espera que vocês gostem aí do resultado, tá? E agora vou deixar vocês com o vídeo dessa campanha com o Olodum de 2021, contando um pouco da história do afroempreendedorismo no Brasil, e na sequência eu volto para chamar a Juliana, nossa parceira da Box 1824. Até já! Os bairros afetados da nossa cidade só faltam coragem. A revolta dos Búzios ocorreu em Salvador entre 12 e 25 de agosto de 1798. Foram os comerciantes, sapateiros, carpinteiros que trataram e organizaram e pensaram essa revolta. E eles puderam, por estar nesses setores de comércio em Salvador, conspirar, organizar, receber pessoas, planejar, escrever petições. Isso mostra que aqueles afroempreendedores de 1798, eles tinham uma ação para além da economia. Eu nasci no quilombo da Muribeca, sempre gostei de empreender, de acreditar na minha história, na minha cultura, nos meus valores. E essas coisas que me fortalecem, saber que a minha ancestralidade me deu todos os direitos de eu seguir com a minha história. O Olodum, ele resgata a nossa cultura, ele traz para a gente a possibilidade de expansão e conhecimento também sobre a África, sobre a questão da militância do movimento negro. Esse projeto, ele começa a partir do momento que ele se torna um revendedor da planta Olodum. E essa renda, ela fica na comunidade porque ela passa a ser revestida localmente. O Pelourinho e essa região é a raiz do afroempreendedorismo no Brasil. E nesse dia dos afroempreendedores, nada melhor do que conhecer a identidade, as raízes dessa ação e onde ela começou. Que aconteceu em Salvador. Ai, a revolta dos Búzios, João de Deus, Maciel e Pelô, e nasce uma nova era.
pessoal, sem mais delongas, já que a gente tem muito insight para compartilhar com vocês, eu chamo aqui a Juliana Xavier, que é estrategista da Box 1824. Ju, você aqui como representante aí do time da Box, eu queria agradecer demais vocês pela parceria, né, por terem encontrado aí essa briga junto com a gente, por acreditarem nessa causa também, acreditarem que a gente ainda tem muito, né, para ajudar os afroempreendedores aqui no Brasil a terem ainda mais sucesso nos seus negócios, a ultrapassarem algumas barreiras estruturais que a gente vai ver juntos na pesquisa. Então, aqui em nome do time do Google, eu queria muito agradecer você e todo o time da Box por estarem aqui junto com a gente nessa. E agora mostra pra gente, Ju, conta tudo aí que a gente encontrou e descobriu nesse trabalho. E obrigada mais uma vez. Cris, super obrigada para você e, enfim, para todo o time do Google que está com a gente nessa há alguns meses já. E embora a gente esteja apresentando para todos vocês aqui em novembro, né, que é um mês típico de, enfim, estudos e abordar esse tipo de assunto, a gente entende que esse tema é relevante para ser discutido tanto quanto for possível. E eu falo em nome de todos aqui da Box, é um tema de extrema importância para a gente e foi um prazer enorme estar com vocês nessa também. Então, começando de fato aqui no nosso estudo, né, então a gente está, eu acho que no mínimo há 2 meses olhando para esse assunto, vamos aí para 3 meses olhando para esse assunto, com dados qualitativos, com dados quantitativos. É importante frisar isso, tudo isso que a gente está falando foi baseado em metodologia de pesquisa, em dados. Então, a gente não tirou nada da nossa cabeça, a gente falou diretamente com empreendedores negros, e para ter uma base comparativa, a gente também falou diretamente com empreendedores brancos, em menor número, mas mesmo assim a gente falou para a gente entender quais são as diferenças entre os dois, né? Quais são as diferenças de empreender no Brasil entre os dois. E é o assunto que a gente vai começar aqui. A gente vai falar um pouco sobre empreender no Brasil e quais são as principais motivações entre brancos e negros começarem a empreender no contexto aqui do país. E o fato é que quando a gente fala sobre empreendedorismo no Brasil, o senso comum e muitos dados e muitas manchetes, vocês devem ter aí na cabeça de vocês, apontam para um cenário altamente positivo. Então, um exemplo disso é: o Brasil é o 7º país com mais empreendedores no mundo, né? Então, a gente volta aqui para os 14 milhões que a Cris falou mais cedo. São números que realmente apontam para um horizonte completamente promissor. Então, quando a gente está falando ali da rede vizinha sobre trabalho, né, a rede vizinha de trabalho, tem muitos empreendedores lá, tem muito discurso de empreendedor. Quando a gente fala de manchetes de modo geral, elas apontam para um horizonte promissor e a gente tem dados que corroboram isso também. Nesse imaginário, né, de que empreender é bacana, é sem dificuldade, é uma receita do sucesso, né, a gente aponta para um horizonte único, né, que é de um negócio bem-sucedido, que são de pessoas bem-sucedidas. Mas, na prática, não é o que o empreendedor vivencia ali no dia a dia dele, né? Então, a gente também tem dados que corroboram esse tipo de cenário, né? A gente tem dados de muitos empreendedores, e aqui a gente coloca muitas aspas entre esses ditos empreendedores, que foram impelidos por uma condição de empreendedorismo por conta da crise econômica, por conta da pandemia, e são números bastante relevantes, né? A gente sabe que muita gente está nessa condição. Ou seja, quando a gente fala sobre empreendedorismo no cenário brasileiro, a gente entende que não é uma conversa apenas sobre negócios, né? Não é uma fórmula de sucesso, não é plano de negócio, é sobre como os negócios se tornam um meio para garantir a vida e a existência dessas pessoas, né? Essas pessoas, elas estão numa condição, e aí quando a gente está falando da maioria das pessoas que empreendem no Brasil, elas estão numa condição que elas já começam a empreender endividadas, né? Então, como é que você começa dessa maneira, né, com tantas coisas acontecendo na sua vida? Então, de fato, a gente está falando de empreendedorismo, né? Se a gente está falando da vivência das pessoas, a gente está falando de empreendedorismo. Seja por motivos de, a crise me empurrou para cá, seja por motivos de tenho um sonho de ter meu próprio negócio. Então, o que a gente está querendo dizer com tudo isso? Que os desafios de negócio nascem da vivência das pessoas. A gente não pode ignorar o que veio antes da vida dessa pessoa na hora que ela resolveu começar a empreender. Está tudo intrincado. As vivências diferentes, portanto, levam a motivações diferentes para começar a empreender. Isso a gente tem que ter na cabeça quando a gente fala de empreendedorismo, principalmente negro, no Brasil. E nesse espírito, a gente identificou, por dados de pesquisa, por metodologia, por entrevistas qualitativas e pesquisa quantitativa, que existem basicamente 3 modos de
começar a empreender no Brasil, tem as motivações diferentes para começar a empreender no Brasil. A primeira delas é empreender por sobrevivência, né, que a gente tem muitas ressalvas aqui de chamar essas pessoas de empreendedores, porque de fato elas são mais sobreviventes do que empreendedores, mas a gente categorizou dessa maneira porque é uma massa enorme de pessoas que estão ali sendo impelidas para o empreendedorismo porque estão passando por uma situação de crise. Então aqui a gente está falando da cara dos motoboys e dos bike boys, a gente está falando daquelas revendedoras domiciliares, a gente está falando daqueles subempregos rotativos, então chapeiro, copeiro, a gente está falando de vendedores ambulantes, a gente está falando de autônomos informais em geral. Num outro momento, existem pessoas que empreendem mais em busca por autonomia, né? Eu quero mais autonomia, então eu vou começar a empreender. E aqui a gente está falando de vendinhas, de negócios de garagem, daquele complemento de renda. Então, era muito comum, assim, a gente escutar relatos de pessoas que têm lá o seu emprego CLT, trabalham ali das 9 às 6, só que depois, na hora livre dela, se dedica ali ao negócio que ela tem próprio. Então, são aquelas pessoas que estão ali tateando os caminhos dela para elas começarem a empreender. E tem um terceiro motivador aqui de começar a empreender, que é em busca de sucesso, né? E aqui vem aquela cara do início da nossa conversa. Então, são pessoas que realmente já têm ali a visão de dono, são negócios formais mais bem estruturados, ou pelo menos a ideia, né? A ideia já está posta ali de um negócio formal mais estruturado. Então, é uma pessoa que quer delegar, quer dar ordem, quer ter filiais, tem planos de expansão, ela sabe muito bem o que ela quer e onde ela quer chegar com o negócio dela. E aí ela parte já com essa visão de sucesso. Mas, quando a gente está falando de contexto brasileiro, as coisas se complexificam ainda mais, porque, de novo, se a gente está falando da vida dessas pessoas, a gente tem que considerar alguns pontos basais na vida dessas pessoas. Por exemplo, se ela veio de uma origem familiar mais desfavorável, ou seja, se os pais não têm emprego estável, se eles não têm patrimônio, ela vai começar a vida dela de um jeito diferente de uma pessoa que começou com uma série de vantagens, né? E aí, quando a gente olha para um outro ponto, para o ponto seguinte da vida dela, escola e saúde. Se ela não teve acesso regular à escola de saúde, ela já começa a vida de um jeito um pouco mais complicado. Se a gente avalia aqui um terceiro ponto, que é de ocupação, né, que é de entrada no mercado de trabalho, a gente entende que ela começa de um jeito que não é cheio de oportunidades, não são várias portas abertas para essa pessoa, né? Essa pessoa enfrenta as dificuldades e ela vai ali, enfim, entrando em empregos rotativos para tentar sobreviver. E aí, num determinado ponto, ela já está no mercado de trabalho, a gente entende que ela não conseguiu ainda, né, atingir aquele estágio de estabilidade financeira ou de dependência financeira, né? Ela vai transitando no mercado de trabalho onde é que tem dinheiro, onde tem oportunidade, onde tem todas essas coisas, porque ela não conseguiu ainda essa estabilidade que algumas pessoas no Brasil conseguem através da entrada delas no mercado de trabalho. O quinto ponto tem a ver com essa análise dos pontos anteriores, né? Então, dado tudo isso, dado a origem familiar, escola, saúde, ocupação, status e renda, essa pessoa ela conseguiu superar ou romper o ciclo original de pobreza da família. Na maior parte das vezes, a gente entende que essa pessoa não consegue superar quando ela vem de uma condição que é mais desfavorável já. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? Que as desigualdades, né, o que a gente estava falando anteriormente, eram pontos de desigualdades. Elas têm um efeito cumulativo ao longo da vida de uma pessoa. Quando a gente faz o recorte de raça, isso fica cada vez mais claro. Então, uma pessoa negra ela vai acumulando desigualdades, em especial as mulheres negras de classes mais baixas. Por isso, pessoas negras empreendem mais por sobrevivência. Ao passo que uma pessoa branca vai acumulando uma série de vantagens, ou seja, ela não acumula desigualdades, ela vai acumulando uma série de vantagens, porque já começou numa família de classe média, o pai tem um emprego estável, a mãe é funcionária pública, você já começa, né, a sua vida de um jeito diferente. Em especial os homens brancos de classes mais altas. Então, as pessoas brancas empreendem mais visando o sucesso, né? Elas já começam com esse mindset do sucesso, antes mesmo de começarem a empreender. Ela já tem um repertório ali compartilhado de pessoas que elas podem pedir ajuda, enfim, tudo isso já tem a favor na vida dessas pessoas. Sob a luz de tudo isso, de todo esse contexto, a gente vai ver como isso se reverbera na jornada do empreendedor negro, né? Como isso impacta na jornada do empreendedor negro. Aqui, a nossa comparação sempre vai ser em relação ao empreendedor branco, né? Porque aí a gente consegue ver de fato, os contrastes de pontos basais da jornada desse cara. E das perspectivas trazidas por eles nas entrevistas, a gente realizou bastante entrevistas, a gente teve uma pesquisa quantitativa também depois para entender um pouco mais a fundo esses pontos.
a gente entende que existem 5 muros decisivos na jornada desse empreendedor. Então, vamos considerar que a jornada, antes mesmo de tirar o negócio do papel, até o momento do negócio maduro, né? E aí, quando a gente olha, geralmente, para a pessoa negra, ela não está empreendendo sozinha porque ela tem uma visão de dono. Geralmente, ela leva uma família, ela leva os seus, ela leva uma comunidade, ela leva muita gente ao lado dela para poder tentar se arriscar e começar a pensar em empreender de fato. Ao passo que uma pessoa branca, quando vocês observam aqui, ela está sozinha. Na maior parte das vezes, ela de fato está sozinha. Então, o máximo aqui, vamos pensar aqui em estressar a vida dela. O máximo que pode acontecer na vida dela, no sentido de o meu negócio não deu certo, vou tentar de novo em outro segmento. Ou vou entrar de novo no mercado formal de trabalho. Então, ela tem uma série de alternativas. Ela já começa, né, com essa série de alternativas. Antes mesmo de começar o empreendedorismo, as pessoas já estão ali em situações diferentes. Mas o fato é que a gente tem 5 muros. E a gente vai falar um pouco sobre eles daqui por diante. O muro da decisão, que está ali no estágio entre antes de tirar o negócio do papel e rabisco inicial, ele é caracterizado por dilema, né? Então, será que eu devo me arriscar e começar a empreender para poder pagar uma dívida anterior minha? Ou eu não assumo esse risco e fico afundado aqui nessas dívidas? Porque empreender você já começa, na maior parte das vezes, na maior parte dos brasileiros, especialmente dos brasileiros negros, empreendedores negros, você já começa no vermelho. É uma decisão muito séria, muito delicada para tomar na vida de uma pessoa. E quando a gente está falando aqui, sempre comparando brancos e negros, tá, gente? Quando a gente está falando nessa fase aqui do muro da decisão, que é, ou seja, né, começa a empreender ou não, eles se veem como trabalhadores frequentemente endividados, que é o que de fato eles são, né? Então, vou começar a empreender, mas eu já tenho um monte de dívidas, como é que essa conta vai fechar? E a principal dor deles aqui é saber que eles precisam se planejar, eles sabem que eles precisam pedir ajuda para alguém, mas eles não sabem nem que tipo de ajuda pedir, né? Então, como é que você pede ajuda sendo que você nem sabe que tipo de ajuda você precisa? Isso é muito delicado, isso foi muito expressivo na nossa pesquisa. E a alavanca aqui para o próximo passo, né? O que eles têm que fazer para alcançar o próximo passo é, de fato, se arriscar e assumir mais dívidas para melhorar a renda da família. E aqui a gente deixa marcado muito bem família, porque, de novo, essa pessoa negra não está empreendendo sozinha, ela está empreendendo com esperança de melhorar a vida da família dela, da comunidade dela, das pessoas que estão próximas a ela. Ao passo que para o empreendedor em branco, eles já se enxergam aqui, antes mesmo de começar, como empreendedores. Eles não têm a menor dúvida disso, né? Não existe esse momento de reflexão na vida deles. E a principal dor deles é justamente recurso. Como é que eu consigo captar esse recurso para poder investir no meu negócio, né? Será que eu peço para o meu pai? Será que eu vou para o gerente do meu banco, dar uma ligadinha para ele para ver quanta grana eu preciso levantar? Enfim, ele já tem ali uma gama de escolhas que eles podem contar, né, nesse momento, antes mesmo de começar. E a alavanca aqui para o próximo passo é ter o dinheiro justamente suficiente para tirar o negócio do papel, aqui para a pessoa branca. E, na verdade, assim, a gente destacou essa fala porque esse é o espírito, geralmente, de uma pessoa branca que está ali tentando decidir se ela vai começar a empreender ou não. Então, vocês lembram que eu falei de visão de dono, negócio estruturado, então eu quero ter negócio para, enfim, ser um cara lá com 1000 carros, enfim, delegar e fazer contar toda essa história? Aqui tem esse espírito, eu quero ter pessoas trabalhando para mim, mas para isso tem que ter uma boa finança para investir nisso também. Ou seja, uma pessoa branca, ela já está querendo ter pessoas trabalhando para ela antes mesmo dela começar. Então, ela não está preocupada se o negócio dela vai dar certo ou não. O que importa é que para ela, nessa visão de sucesso, é o quanto ela consegue ser dona ou não, o quanto ela consegue delegar ou não. E aí, no segundo momento, aqui no muro do desconhecimento, que vai ali na fase entre rabisco inicial ali do projeto e prototipação da ideia, o grande clima aqui desse muro, né, a grande questão é tomar decisões de negócio sem amparo na emoção. Ninguém ensina as pessoas a serem empreendedoras, embora algumas tenham um repertório compartilhado com alguém. Mas ninguém ensina. O fato é que é muito difícil começar a empreender e manter o negócio de pé nos primeiros meses. E aí, quando a gente está olhando para os empreendedores negros, eles ainda se enxergam como trabalhadores frequentemente endividados, que é o que de fato eles são nessa fase, né? E aqui, de novo, tem a questão de que ninguém me ensinou a ser empreendedor. Eu não tenho um tio empreendedor, né, de sucesso que eu consiga virar para ele e falar, tá, me dá umas dicas, vamos tomar um café, né? Eu não tenho essas pessoas perto de mim, eu não tenho essas referências.
Mas o que bate aqui principalmente para eles é a gestão financeira, porque se a gente já começa endividado, né, como é que você faz, como é que você toma essas decisões, sendo que é impensável, por exemplo, separar a conta PF de PJ aqui nesse momento, né? Eu estou usando o dinheiro do meu negócio para pagar o meu cartão de crédito da minha vida pessoal, para pagar uma despesa porque minha mãe está no hospital, enfim, são questões que são atravessadas nesse momento, e o empreendedorismo vem muito como resposta, né, nesse sonho de desafogar a vida. Então aqui, a grande questão para eles, para dar o próximo passo, é justamente aprender a dimensionar gastos da vida pessoal e do negócio. Ao passo que para o empreendedor branco, eles já se enxergam aqui como empreendedores iniciantes, né? Se antes mesmo de começar, eles já se enxergavam como empreendedores, aqui eles já são empreendedores iniciantes. E para ele, a principal dor é falta de tempo, né? Falta de tempo para administrar áreas diversas no dia a dia. Então, tem que manter essa cadeia girando, tudo tem que dar certo, e eu só sou uma pessoa, né? E ele consegue ver, dimensionar de fato o tamanho desse trabalho, né? E para ele, a alavanca aqui para o próximo passo é dar conta da alta demanda dos clientes. Então, enquanto o empreendedor negro está tentando ali fazer as contas fecharem da vida pessoal e da pessoa jurídica, o empreendedor branco está tentando dar conta da alta demanda, né? O negócio dele já está sendo um sucesso nesse momento. Aqui no terceiro muro, no muro de exploração, a gente está aqui na fase entre prototipação e estruturação da ideia. Vem o desafio de se especializar ainda mais no segmento do seu negócio e, ao mesmo tempo, você tem que manter todos aqueles pratinhos girando, né? Você tem que manter a cadeia de produção girando ali do seu negócio, porque ela não pode parar. E aqui eles se enxergam, os empreendedores negros, como autônomos, agitadores do corre. Então a palavra empreendedor ainda não sai da boca deles nesse momento, embora eles já estejam sendo empreendedores há um tempo, aqui nessa fase. A principal dor é como manter o ritmo de produção e se tornar especialista no meu negócio ao mesmo tempo. Então, assim, eu tenho que fazer um monte de coisa. E eu sei que eu preciso me especializar ainda mais no meu negócio. Só que eu não posso manter o negócio sendo tocado sozinho, né? Então, aqui bate muito a questão do trabalho, do excesso de trabalho e o tempo, né? Não tenho tempo para fazer essas coisas. E, para dar o próximo passo, eu tenho que ainda me manter relevante e construir uma boa relação com todo mundo que está em meu entorno. Então, clientes, fornecedores, parceiros, tem que estar ali. Tudo que está funcionando tem que manter funcionando. Isso, de fato, dá muito trabalho. Para o empreendedor branco, aqui, enfim, sem sombra de dúvidas, antes mesmo de começar, eles já eram empreendedores, aqui eu adiciono empresários e donos de negócio na autopercepção deles. E na principal dor deles, tem a ver também com sobrecarga de trabalho, né? Porque, enfim, a gente está falando de um terreno que empreender é difícil para todo mundo, mas a gente está vendo aqui as marcações de raça em relação ao tema. Eles também sofrem por sobrecarga de trabalho, então a demanda de trabalho aumenta e as responsabilidades vão se somando aí nessa toada. A alavanca aqui para o próximo passo é contar com ajuda especializada. Eles já sabem que ajuda que eles podem pedir, principalmente especializada. E aí vem, por exemplo, referências como o Sebrae, que é uma referência para o empreendedorismo no Brasil. Então, na boca deles, dos empreendedores brancos que a gente entrevistou, veio muito Sebrae nesse sentido. E isso é um fato curioso de pesquisa. Os empreendedores negros, eles citaram o Sebrae, é uma referência, só que citaram o Sebrae de uma maneira meio complicada, né? Não no sentido de que o Sebrae faz um mau trabalho, mas é burocrático, eles não entendem a dor do meu negócio no detalhe, eles não entendem a correria do meu dia a dia, então existe a necessidade de uma customização ali, de uma atenção especial, porque de fato a jornada dos dois, como a gente está vendo, são muito diferentes, né? As jornadas deles são muito diferentes. E isso se reverbera, inclusive, em dados. Então, a frustração com o empreendedorismo, até agora a gente está vendo de uma jornada que não é nada fácil, né? Para ambos, mas obviamente mais difícil para os empreendedores negros. Tende a durar mais entre os empreendedores negros, né? Então, a gente mediu o nível de frustração ao longo da jornada. Então, aqui a gente está falando de quase 50% dos negros que se sentem frustrados com menos de 6 meses de negócio aberto. Esse número não muda tanto quando a gente compara com os empreendedores negros, ou seja, todo mundo começa mais ou menos no mesmo nível de frustração. Mas quando a gente vai, né, passando ali o tempo, a gente entende que o nível de frustração dos negros, embora ele diminua, ele não diminui tanto quando a gente compara com os empreendedores brancos. Então, aqui, 37% dos negros se sentem frustrados com seus negócios abertos entre 6 meses e 1 ano, ao passo que esse número diminui para 25% dos brancos no mesmo período.
né? O branco se sente menos frustrado depois de ter o seu negócio lá aberto entre 6 meses e 1 ano. E aí, em último lugar, aqui, com um negócio mais maduro, enfim, já passou entre 1 e 2 anos, 29% dos negros ainda se sentem frustrados com seus negócios abertos, ao passo que 22% dos brancos se sentem também frustrados, mas só que aí a gente começa a ver no detalhe, né, qual o nível de frustração ao longo da jornada entre brancos e negros. E aí a gente vê que para os negros realmente é muito frustrante essa jornada. Falando aqui do quarto muro, né, o muro da solidão, que aparece ali entre estruturação da ideia e maturidade, aqui vem o peso, de fato, da solidão, é literal. Eles se dão conta de que eles estão sozinhos nessa, e eles têm que encarar sozinhos os desafios do próprio negócio. Como é que os empreendedores negros se enxergam? Como trabalhadores frequentemente sobrecarregados. Então, ainda nessa fase, a gente não ouve a palavra empreendedorismo, eles não se colocam nesse lugar. E a principal dor deles é como arranjar tempo para pensar em sustentabilidade dos negócios, tudo depende de uma pessoa só, né? Eu tenho que fazer planos de expansão, eu tenho que fazer planos de escalabilidade, eu tenho que fazer tudo isso, mas meu negócio não pode parar, e eu tô sozinho nessa, né? Embora eu conte com a ajuda pontual da minha noiva, do meu pai, do meu sobrinho, são pessoas que estão ali tentando fazer o negócio virar comigo, né? Então, na verdade, tudo depende de uma pessoa só. E a alavanca aqui para o próximo passo é começar a, de fato, tirar do papel os planos futuros, né? Essas pessoas precisam parar e pensar o que elas vão querer para o futuro. Ah, eu quero escalar, eu quero expandir. Tá, é preciso fazer planos para isso. Só que aqui elas não têm tempo e elas se sentem sozinhas, né? Existe o peso da solidão aqui para poder superar esse muro. Ao passo que para o empreendedor branco, bom, aqui eles são donos de negócio, mas eles são donos de negócio frequentemente sobrecarregados, né? E aqui existe o desejo crescente de quero fazer menos o operacional e eu quero passar a delegar mais, né? Então, para eu ter tempo para fazer esses planos de expansão, eu preciso delegar, né? Eu preciso ter funcionário, eu preciso ter tudo isso. E aqui a alavanca, o próximo passo para ele, para esse cara branco, é planilhar investimentos necessários para planos de expansão, né? Então, ele precisa desafogar o seu tempo e ele precisa planilhar quais são os planos de expansão para ele. E ele sabe exatamente como fazer isso, ele tem os meios para fazer isso. O quinto muro aqui que surge para a gente é o muro da prosperidade, que aparece aqui entre maturidade da ideia e aceleração de negócio, rumo ao negócio maduro, que é a meta de todos os empreendedores. Aqui no Muro da Prosperidade, não tem jeito, a gente volta a falar sobre dinheiro, que é um dado que não mudou, infelizmente, no Brasil, principalmente quando a gente olha para os empreendedores negros, né? Então, o acesso ao crédito continua sendo uma verdadeira pedra no sapato para eles. E quando a gente olha ali para esse empreendedor, no sentido de autopercepção, aqui, finalmente, ele se enxerga como empreendedor, mas é um empreendedor em busca de investimento, né? E a principal dor dele é justamente essa. Como é que eu consigo o investimento necessário para começar a fazer esses planos, né? Historicamente, a gente entende que os empreendedores negros têm acesso ao crédito mais negado que os empreendedores brancos no Brasil, né? E isso não mudou ao longo dos anos. Na verdade, eu me arrisco a dizer que, com as crises que a gente passou, esse dado deve ter, inclusive, piorado. E para pensar aqui em alavanca para o próximo passo, o que esse cara tem que fazer, né, para poder atravessar esse muro? Contar com parceiros para aceleração do negócio. E basicamente a gente está falando parceiros de instituições financeiras ou, enfim, um amigo ou alguém próximo que realmente consiga emprestar ou, enfim, fazer esse empréstimo para essa pessoa que ela não conseguiu ali nos meios formais e mais tradicionais que geralmente as pessoas recorrem. Para o empreendedor branco, essas dúvidas elas aparecem de outra maneira, né? Essa dor aparece de outra maneira. Aqui, de fato, ele já é um dono de negócio e aqui ele precisa criar um terreno favorável para captar esses recursos, né? Então, o que eu vou fazer para captar esses recursos? Eu vou ligar para o meu pai? Eu vou falar com um amigo meu para ele me emprestar dinheiro? Eu vou ligar para o meu gerente do banco para ele ver o que ele pode fazer no meu caso? Ou eu não vou fazer parte mais desse banco e eu vou fazer parte de um outro banco que eu sei que vai me favorecer. Então, a gama de escolhas dele e as possibilidades que ele tem de captação de recursos são muito maiores do que a possibilidade de captação de recursos de uma pessoa negra.
o próximo passo aqui para ele é justamente esse, fazer planos táticos de expansão com base no dinheiro que, na maior parte das vezes, ele sabe que vai conseguir. E quando ainda falamos sobre investimento, né, então aqui a gente está falando de um problema que não mudou no Brasil. Temos mais um desafio para o empreendedor negro, que é de fato o endividamento. Olhando aqui para os dados, a gente tem 21% dos negros que comprometeram entre 60% e 90% do faturamento com dívidas, ao passo que 14% dos brancos comprometeram o mesmo montante de valor. 60% e 90% é muita coisa, né, gente? Não preciso nem falar. E 26% dos brancos comprometeram entre 10% ou menos do faturamento com dívidas. E isso aconteceu num número menor para negros. Aqui, quase 20% dos negros passaram pelo mesmo tipo de problema. E destaco aqui, falando sobre dinheiro, um case que chamou muita atenção para a gente ao longo de todo o processo de pesquisa e do projeto é justamente da Quintec. A Cris falou mais cedo sobre o Leandro. O Leandro também está aqui conosco para falar sobre o trabalho dele na Quintec, o Leandro, fundador da Quintec. E o que a gente entende aqui de proposta da Quintec em relação a esse problema de dinheiro, que de fato é onde os negócios começam a morrer e começam a não prosperar. A Quintec é um banco digital e ela pensou em soluções customizadas, né, que o mercado não estava pensando até então, para poder facilitar a vida desses empreendedores negros. De que maneira eles fizeram isso? E aí o Leandro vai aparecer aqui com a gente mais tarde para poder entrar no detalhe. Mas, de forma geral, a Quintec ela trabalha com inteligência artificial e aí, com base na avaliação de comportamentos humanos que é captado por essa inteligência artificial, você consegue definir quem tem acesso ao crédito ou não. Ou seja, não depende de um CEP válido, não depende de um histórico financeiro absolutamente transparente e positivo, que na maior parte das vezes a gente sabe que o empreendedor negro não tem. Aqui, eles trabalham com outros critérios, e isso impacta diretamente naquele ponto que a gente estava falando, que é de captação de recurso para poder escalar o negócio. Então, qual que é o resumo de toda a história que a gente está falando aqui, de maneira muito resumida, que como a Cris falou, assim, vocês vão ter o acesso ao final dessa aula aqui, ao link com o reporte completo, com todos os dados, etc. Mas o que a gente está querendo dizer para vocês? Que enquanto o empreendedor branco prospera, o empreendedor negro segue como arrimo da família. Ele paga aluguel, ele ajuda a mãe, ele está sempre numa situação de maior vulnerabilidade, o que faz com que, automaticamente, sua empresa sempre esteja na curva da morte. Né? Os negócios de pessoas negras estão nascendo já, ou se não, nem nascem, porque eles já são natimortos, né? Eles não conseguem superar ali aquelas condições adversas iniciais para começar, de fato, a viver e prosperar. E, bom, quando a gente olha para os corpos negros no Brasil, e aqui não estou falando nenhuma novidade, né? Assim como os corpos negros estão mais sujeitos a uma série de vulnerabilidades e violência, então eles estão mais propensos a morrer, principalmente quando a gente olha para as pessoas brancas, os negócios de empreendedores negros já nascem resignados à curva da morte. É a mesma lógica para os negócios, é a mesma lógica para os empreendedores negros. Então, de fato, a maior das dores é morrer antes mesmo de existir, né? Você não tem chance de fazer nada, você nem consegue começar a existir. Então, como é que você consegue prosperar nesse terreno tão arenoso? O que a gente traz aqui como grande ponto de reflexão é que atuar nos pontos de virada ao longo da jornada, né, do empreendedor negro pode ser decisivo para que os negócios de pessoas negras ganhem fôlego e tenham a oportunidade de prosperar. É com esse espírito que eu volto aqui a chamar a Cris e ela vai entrevistar o Leandro, né, o fundador da Quintec, e eles vão conversar mais sobre principalmente essa última dor que eu acabei de comentar. Ufa, quanto dado interessante, hein, Gil? Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, compartilhando os resultados da pesquisa e por toda a parceria, né, mais uma vez, da Box 1824 com a gente. E, pessoal, só lembrando que esse material que a gente viu é a versão resumida, ainda tem muita coisa para a gente compartilhar com vocês, então a gente vai disponibilizar o link para download do material completo, tá? E agora chegou a hora da gente receber o nosso afroempreendedor aqui, então Leandro Dias, da Quintec. Chega mais, Leandro, seja bem-vindo.
Olá, Cris, como vai? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. A honra, o prazer é todo nosso. E, Lê, a gente tem aí umas perguntas, algumas perguntas para fazer para você. Então, para não tomar mais tempo, vamos logo para o assunto, pode ser? Pode sim, vamos embora. Então vamos lá. Lê, então, tendo em vista que a principal dor dos empreendedores negros para escalar os seus negócios é estrutural, como a gente acabou de ver aí na apresentação da Ju, então, um exemplo, né? Quem define o acesso ao crédito são, em sua maioria, gerentes brancos das instituições financeiras, e que esse muro continua sendo um grande desafio para eles. Conta um pouco sobre o surgimento da Quintech diante desse contexto e como a sua atuação pôde ajudar a diminuir esse muro com soluções que impactam diretamente a sustentabilidade dos negócios de afroempreendedores? Legal, Cris, obrigado pela pergunta. Bom, a gente começou fazendo isso a partir da tecnologia mesmo, né? Hoje, todos os bancos no mundo inteiro têm como maior capital o capital intelectual, e hoje ele é empregado na modelagem de risco, né? Ou seja, na modelagem de risco de crédito, de risco de seguros, e de todos os tipos de produtos financeiros que são ofertados por instituições. Então, o dinheiro em si, que todos têm, é o que pouco importa no final do dia, porque todos têm muito, né? O que importa é, de fato, como essa modelagem de risco pode criar formas de rentabilizar esse recurso da melhor forma. E o que a gente começou trabalhando foi o tema que mais se aproximava aos empreendedores negros como um todo, que era o tema do microcrédito. Então, ou seja, ainda existe um estereótipo de que sempre quando se fala de empreendedores negros, de empreendedores de comunidades, por mais que não sejamos minoria, ou melhor, sejamos maioria, por mais que juntos movimentemos trilhões, a gente ainda é visto como um fator único, exclusivamente social. Nós somos vistos praticamente como uma organização sem fins lucrativos. Então, o microcrédito foi do tema do crédito o item que mais se aproximava aos afroempreendedores, e foi a partir dele que nós começamos a criar modelagens, né, perguntas, formulários que pudessem se relacionar melhor com esse empreendedor, com a vida dele, com a necessidade cotidiana de capital que ele tinha e com a sua necessidade de crescimento do negócio. Passam-se os anos e o desafio principal continua sendo o mesmo, né, Leandro? E se não fossem iniciativas como as de vocês, a gente ainda ia continuar vendo esse problema por muitos e muitos anos. Então, realmente, parabéns aí a você e a Quintech por estarem atuando num dos principais problemas estruturais, né, que impede esses negócios de crescerem. E espero que esse papo hoje, essa pesquisa ajude outras empresas e o mercado a verem vocês como uma empresa, uma instituição financeira e não uma ONG, não um trabalho filantrópico, como você mencionou, né? Porque não é isso. E tem algum case, Leandro, que você destacaria de alguma empresa ou algum negócio local que chegou com um desafio e foi impactado diretamente pelas soluções financeiras da Quintech? E se sim, qual era a principal dor desse negócio e, né, como é que ele está hoje? Legal, Cris. Exatamente. Então, fazendo esse recorte do microcrédito, a gente começou a auxiliar instituições financeiras que nem queriam mais tocar nesse assunto porque não estavam conseguindo ter a rentabilidade que outros produtos obtinham. Até porque o microcrédito é uma lei no Brasil que estipula uma taxa de juros que não pode ultrapassar 4% ao mês. Então, isso é um absurdo para a maior parte das instituições financeiras, né? No país como o Brasil, não cobrar juros acima de 10% ao mês é um verdadeiro absurdo para boa parte das grandes instituições.
Então, o microcrédito sempre foi mais visto como um setor de marketing social do que necessariamente um setor que podia ser escalável. É tão possível de ver isso que hoje o que um banco movimenta de microcrédito no ano inteiro é praticamente o que uma empresa do middle market, uma média empresa, toma de empréstimo em um grande banco. Então, a gente percebeu essa vulnerabilidade, percebemos que para escalar o microcrédito, a gente teria que passar por esses vieses das instituições financeiras, e foi aí que a gente percebeu a grande importância também de nós criarmos nossos próprios fundos. Porque no final do dia, por mais que eles nos vejam ainda como um estereótipo unicamente social e de ONG, né? Nós, quando eles vão captar esses recursos no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, a discussão ela é muito mais de desenvolvimento social quando esse crédito é tomado. Mas quando ele chega aqui, ele não é articulado dessa forma. Então, é esse fluxo que a gente conseguiu cortar, e agora hoje a gente está construindo um fundo próprio, um fundo de investimento próprio, para poder fazer com que esse crédito chegue de uma forma bem mais simples. Então, um case que nós temos hoje, desde o início da startup, que vem nos acompanhando, foi escalando o tamanho, né, do cheque de crédito que ela toma, é a Marli, né? Basicamente, nós começamos nossa estrutura fazendo análise de crédito para revendedoras de cosmético que gostariam de obter uma capacidade maior de financiamento de novos kits de cosméticos para conseguir ter mais renda e etc. E foi com base na Marli que nós percebemos também a capacidade dela pivotar, né? Ou seja, o negócio, como a maioria dos afroempreendedores, e como mostrou perfeitamente nessa pesquisa, o negócio ele não é só um símbolo de status, um símbolo de autonomia, como para muitas pessoas brancas. O negócio, para nós afrodescendentes, é uma fuga também para sobreviver, né, diante dos percalços que nós passamos e do emprego que, na grande maioria das vezes, nos é recusado. Então, para ela, quando os cosméticos também foram diminuindo suas margens e sua capacidade de escalabilidade, ela foi tomando crédito para abrir outra linha de negócio, ela foi entrando na parte de produção audiovisual, e a gente foi aumentando esse cheque que começou de R$ 2.300 e hoje chegou a R$ 17.000. Essa capacidade também de pivotar foi graças também a esse empenho dela de entender esse modelo de negócio e entender ela como uma empreendedora que pode fazer qualquer negócio que ela quiser, contanto que ela de fato se empenhe e tenha condições financeiras para isso. E o que a gente está empenhado hoje é de dar esse suporte financeiro para que ela possa escalar e criar com isso também mais empregos para outras pessoas negras das suas comunidades. Demais, Leandro. Parabéns por vocês estarem criando o fundo de investimento de vocês, né? Como empreendedor negro, você com certeza também passa aí por diversas barreiras, né? E essa é uma grande conquista para a Quintec. E eu achei demais você ter trazido como exemplo, como case, uma revendedora de cosméticos, porque o mercado não entende essas pessoas como empreendedoras, né? Então, eu achei muito legal você ter escolhido esse exemplo e ter mostrado que, inclusive, com empreendedores, né, como a gente viu, e até em atividades que não são consideradas empreendedorismo, existe a oportunidade para apoiar e para ajudar esse negócio e essa empreendedora a crescer. Então, muito bacana. E agora eu tenho uma última pergunta para você, gostaria que você contasse para a gente, além de tecnologias como a inteligência artificial, que tipo de facilitações ou novas soluções poderiam ser oferecidas para os empreendedores negros de forma mais abrangente, na sua opinião? Então, nesse caso, o que eu quero dizer assim, como você acha que empresas e o mercado como um todo poderia apoiar mais essa comunidade, seja com adiantamentos, com maior parcelamento, flexibilidade nas possibilidades, né, de pagamento, mas talvez não só nessa questão do crédito, mas a sua visão de uma forma geral.
Perfeito. No final do dia tudo é crédito. Acredito eu que todas as soluções que uma empresa precisa depois do back-office de gestão e de estratégia tem relação com financials, tem relação com dinheiro e que no final do dia é crédito, seja para antecipação de um recebível, seja para o fluxo de caixa, seja para aquisição de equipamentos, seja enfim, até dar crédito para os seus funcionários poderem também se desenvolver. Então, o crédito ele passa sobre todas essas superfícies e a gente acha super importante que o empreendedor ele tenha a capacidade hoje de escalar esse crédito para todas as áreas que lhe são importantes. Então, hoje, quando nós falamos de crédito e vemos esse panorama que eu citei até o momento, das dificuldades das grandes instituições, e é importante destacar que não é só isso o dado, né? É importante destacar que 80% de todo o crédito do Brasil está na mão de só 5 instituições. Né? Então, ou seja, é sistêmico esse problema, né? Não só estrutural para nós negros, mas sistêmico para o sistema financeiro ou seja, não tem como, de certa forma, mudar, porque, de fato, não é business core deles também, não é foco de cliente o que nós representamos em volume. Então, o que a gente tem criado, inclusive, com conexões muito via Estados Unidos e algumas soluções na África, inclusive, que são palco aí de inovação, é a estrutura com blockchain. Né? Hoje, quando nós fomos acelerados pelo Google, nós tínhamos esse lema Open Banking Blockchain, ou seja, o Open Banking foi superado pelo Pix e o blockchain ainda está aí. Muita gente com um pouco de preconceito porque acha que isso é só Bitcoin, mas na realidade o que o blockchain pode oferecer é a capacidade de uma pessoa na China poder emprestar dinheiro para essa mesma Marli aqui da zona norte de São Paulo que está revendendo cosméticos, né? Ou seja, com o smart contract, com essa lógica de peer-to-peer lending que é hoje utilizada no blockchain, é possível que pessoas possam emprestar para pessoas, é possível com que pessoas possam investir, como hoje é a nossa rodada Série A, investir em tokens, comprando tokens a partir de R$55, por exemplo, e fazerem parte de um fundo de 50, 60 milhões. Tá? E isso é o que vai fazer com que o dinheiro também seja emprestado para a Marli, para outros vários empreendedores, e retorne para esse investidor uma taxa bacana de dividendo, de resultado. Então, as tokenizações e os criptoativos, eles estão aí para, de fato, mudar esse conceito de centralidade, que é o que hoje a gente passa no sistema financeiro brasileiro e em vários outros países também, e, de fato, desmistificar a capacidade de pessoas que querem investir seu dinheiro, querem, de fato, conseguir ter uma condição melhor, investindo em pessoas que também vão fazer de tudo para que esse dinheiro possa retornar para as mãos dessas pessoas, muitas vezes até melhor do que boa parte das grandes instituições financeiras que te veem como uma peça, né, um número apenas. Então, acho que essa descentralização que o blockchain oferece vai ser o que vai revolucionar. Já sabemos que o blockchain daqui a um tempo vai ser considerado o que a internet é hoje, nada mais do que essencial para nossas vidas. Então, o crédito também vai passar por esse caminho e eu espero que isso também leve para pessoas negras em todo o mundo uma verdadeira cidadania e dignidade. Lê, espero que assim seja, né? Espero que venham boas coisas aí no horizonte para o sistema de crédito, para o sistema financeiro, que sejam, né, coisas boas para os nossos afroempreendedores aqui no Brasil. Parabéns mais uma vez pelo trabalho que a Quintec vem fazendo. Vida longa, sucesso para vocês. Queria chamar aqui de volta também a Ju e agradecer em nome do nosso time aqui do Google a toda a equipe aí da Box 1824. Ju, por favor, estenda os nossos agradecimentos à equipe e a todos. Espero que vocês tenham gostado da nossa sessão, gostado da pesquisa.
pesquisa, usem e abusem desse material, ele está aí mesmo para ser compartilhado, para ser usado, e lembrando que a gente teve uma maioria de pessoas negras também nas equipes que fizeram, né, que participaram desse trabalho, que tocaram essa pesquisa, então também tem pessoas negras do lado de cá pensando, né, e fazendo o possível para a gente apoiar essa comunidade, assim como o Lei vai fazendo ali do lado dele, a gente do lado de cá também vai tentando apoiar e faz o que a gente pode, né, Gil? E eu espero mais uma vez que vocês usem, então, todos esses dados que sejam úteis e queria lembrá-los de responder a nossa pesquisa de satisfação. Então, não deixe de responder, ela vai aparecer aqui ao lado do visualizador do vídeo. Conta pra gente o que você achou da sessão e assim a gente pode sempre melhorar, tá bom? Mais uma vez, obrigada e até a próxima. Valeu, galera. Wakanda Forever. Obrigada, gente.